Nesse momento, Jesus não teve uma atitude agressiva, mas ele teve um contraponto na medida que era necessário para aqueles espíritos que não iriam ouvir de forma amorosa um não de Jesus, ou um aconselhamento, ou uma advertência. Então eles precisavam de uma energia contrária que o chamasse à razão. E isso acontece nos nossos relacionamentos. A gente não precisa, em nenhum momento, por exemplo, com nossos filhos, a gente partir para a violência. Mas a gente às vezes fala uma vez, duas vezes, três vezes. O que os psicólogos nos sugerem? Que a gente abaixe na mesma linha do olhar do nosso filho, que segure em seus braços, né, de forma firme, sem machucá-lo, mas fale de forma firme. Né? Então você vê que, às vezes, a atitude, se a gente fala com aquela mesma voz meiga, não tem resultado. Então, tudo tem uma medida certa, tem um equilíbrio. E aí vem a reflexão principal da nossa tarde de hoje, né, início da noite, que é a diferença entre o egoísmo e o auto-amor está em nós acharmos o equilíbrio das nossas atitudes. Então, como dizia Chico, né, que o amor é o esquecimento de si mesmo. Agora, esquecimento de si mesmo, quando Chico dizia isso, é do nosso ego. Não o esquecimento de nós a todo tempo. Eu me recordo uma vez num tratamento espiritual que uma mulher foi receber um atendimento. E o mentor que a atendia dizia para ela o que ela estava procurando. E ela só falava do ex-marido dela. Então, da situação difícil que ela estava vivendo, porque ele a largou com a melhor amiga dela, uma situação muito difícil, e passado mais de um ano ela conseguia superar. Então, tudo na vida era o ex-marido. Então, toda a derrocada da vida dela baseava-se no ex-marido. Então, ela transportou, né, a felicidade dela nas mãos do ex-marido. E aí o mentor falava assim para ela assim, minha filha, é óbvio que a gente precisa desabafar, que nós precisamos falar um pouco de nós, colocar para fora o que nos magoa, mas da próxima vez que você voltar aqui e procurar um atendimento espiritual, o vô, né, que era um vô, mentor, o vô Manuel disse para ela assim, você fale de você. Hoje você só falou do seu ex-companheiro, mas o vô quer ouvir de você. Então isso é um convite ao auto-amor. Né? O outro pode ser meu companheiro ou companheira, pode vir para somar, mas ele não será o protagonista da minha vida. Não vai tirar as minhas escolhas de ser feliz ou não. Nós que decidimos se seremos felizes ou não. Então é muito importante quando a gente tem esse equilíbrio de considerar que tudo tem uma medida, tudo tem um limite. E eu trouxe aqui alguns questionamentos para a gente poder pensar. Um exemplo de falta de auto-amor. Não fazer o que nos comprometemos a cumprir nesta vida. Então, às vezes a gente vem, todos nós, sem exceção, a gente vem com compromisso espiritual para poder evoluir. Então, às vezes, na nossa família, que às vezes é uma família difícil, mas a gente tem que reencaminhar um filho que nos cobra muito. Às vezes, no relacionamento amoroso, a gente tem que ser aquele parceiro que a todo momento auxilia a companheira, porque numa outra vida a deixou. Tem uma história interessante de Chico sobre isso, que um pai estava com uma filha que não ouvia, não falava, né?
toda limitada. E aí perguntaram pro Chico, e ele tentando de todas as formas fazer de tudo pela filha. E aí Chico diz que numa outra vida, aquele pai era o companheiro, era o que a cortejava, uhum, e a abandonou. Fez várias promessas para aquela mulher, para aquela donzela, e abandonou. E ela, no desespero, ela se joga do abismo. Então, naquela outra vida, ele vem como um pai zeloso para cuidar. Então, é o compromisso espiritual. Então, quando a gente não se faz de vítima, né, tudo que chega para nós é para o nosso crescimento espiritual. Toda a nossa vida, né, tudo que vai se encaixando nesses meandres entrelaçados dessa coxa de retalhos que é a nossa jornada na Terra. Tudo tem um porquê. E se nós conseguirmos compreender os porquês através da resignação, através do amor, através da fé, a gente consegue, podemos exemplificar que nesse caso, né, o pai ficou sabendo, mas em muitos dos casos ninguém sabe o motivo, né, com que a gente tem às vezes um filho adoentado, que a gente passa por uma doença grave, mas nós não podemos deixar de lutar, nós não podemos desistir de forma nenhuma, né? Então, cada um que possa ouvir essa nossa reflexão, que, que reflita, né, qual a grande missão que nós temos nessa vida? O que nós viemos fazer nessa vida? Qual o propósito, né, que nós temos para que nós sejamos felizes? E a felicidade não tem nada a ver com a vida material, né? A gente, às vezes, a gente alinha muito a nossa felicidade às conquistas do mundo. E nós nos esquecemos que as grandes conquistas, elas são do espírito.